A batalha entre Garp e Roger contra Rox Techebek finalmente vai começar. No último capítulo do mangá, vimos que Gebek se transformou completamente em sua forma demoníaca, tudo isso graças ao Dome Reverse usado por Imu-sama. E a primeira coisa que Gebek fez nesse novo estado foi atacar os próprios companheiros. Kaido e Big Mom foram derrubados em questão de segundos, sem nem terem chance de reagir. Mas quem conseguiu pará-lo foi Barba Branca. Se você reparar nesse painel, dá pra ver que ele está segurando Gebek usando apenas uma mão. Isso deixa bem claro o que o próprio Eiichiro Oda quer mostrar pra gente. Barba Branca realmente merece o título de homem mais forte do mundo. A força do embate entre o haki dos dois era tamanha que quase destruiu God Valley inteira. Mas como Oda intencionalmente deixou o resultado desse confronto fora de cena, dá pra imaginar três possíveis desfechos para esse embate. A primeira hipótese: Gebek pode ter lançado Barba Branca pelos ares, o que sinceramente é bem improvável. A segunda, Barba Branca pode ter vencido Gebek nesse choque de forças, o que explicaria o motivo dele ter ido parar junto de Barba Negra depois. E a terceira possibilidade é que o confronto tenha terminado empatado. Como a gente sabe que Gebek estava sob as ordens diretas de Imu-sama, é bem possível que logo após o confronto, ele tenha partido apressadamente para o encontro com sua esposa e seu filho, com a intenção de matá-los. E é aqui que entra uma das partes mais tristes da história. As palavras de Eris, a esposa de Gebek, são realmente de partir o coração. Quando ela viu que o marido havia se transformado num demônio, ela imediatamente percebeu que ele já estava perdido, que havia sido derrotado por Imu. Ela até culpa a si mesma por isso, dizendo que Gebek não estava preparado para enfrentá-lo. E esse é o ponto-chave, ele ainda não estava pronto. Se lembrarmos bem, Gebek tinha um grande plano para derrotar Imu-sama. Esse plano envolvia reunir os piratas mais poderosos do mundo, e isso ele conseguiu fazer. Mas quando Eris diz que ele ainda não estava preparado, o que ela provavelmente quis dizer é que as armas ancestrais ainda não estavam sob o controle dele. É bem possível que o plano original de Gebek envolvesse reunir as três armas ancestrais junto de sua poderosa tripulação, para então derrotar Imu-sama. Mas como sabemos, ele acabou sendo forçado a lutar antes da hora sem escolha. E o mais interessante é que durante o arco de Wano, tanto Big Mom quanto Kaido demonstraram interesse em obter essas mesmas armas ancestrais, o que sugere que eles podem ter herdado essa ideia diretamente do próprio Capitão Gebek. Agora, trazendo isso para o presente da história, a coisa fica ainda mais interessante. O filho de Gebek, Barba Negra, está muito mais preparado do que o pai jamais esteve. Ele também possui uma tripulação extremamente poderosa, assim como Gebek tinha, e ainda pode ter a chance de coletar as três armas ancestrais, especialmente com a ajuda de Caribou, que tem informações valiosas sobre elas. Já na parte dos piratas do Roger, vemos como o grupo demonstra total confiança no seu capitão. Ninguém ali parece preocupado com o Roger, todos sabem exatamente o nível de poder que ele possui, com exceção de Silvers Rayleigh. Ele sim demonstra preocupação, afinal, ele entende muito bem o perigo real que é Imu-sama. E em um dos painéis, Oda ainda deixa uma sutil pista. Os piratas do Roger já estavam carregando o pequeno Shanks. Se lembrarmos bem, no capítulo anterior vimos o jovem Shanks entrando dentro de um baú do tesouro, e esse mesmo baú agora está sendo carregado por um dos companheiros de Rayleigh. Ou seja, é bem provável que no fim do incidente de God Valley, vejamos a cena onde os piratas do Roger descobrem o bebê Shanks, e talvez até seja revelado como Roger descobriu o nome dele. Além de tudo isso, o capítulo também mostrou o estado de Monkey D. Dragon. Ele aparece abatido e triste, acreditando que falhou na missão de salvar o jovem Shanks. Mas, na verdade, ele conseguiu cumprir sua missão, apenas não percebeu isso naquele momento. E o mais simbólico é que o painel em que Dragon aparece ajoelhado vem logo em seguida de outro em que vemos Kuma, a quem ele também salvou durante os eventos iniciais de God Valley. A posição em que Dragon está ajoelhado é idêntica à de Luffy no momento em que Kuma separa toda a tripulação dos Chapéus de Palha no arquipélago de Sabaody. Para mim, essa conexão não é coincidência. Oda quis refletir o laço espiritual entre Dragon, Luffy e Kuma. E já que estamos falando de Bartolomeu Kuma, o capítulo também confirmou algo chocante. Kuma realmente salvou Barba Negra em um momento crucial. É curioso pensar que tanto Luffy quanto Tite, que muitos acreditam representar o Sol e a Lua, foram tocados e salvos pelas mãos de Kuma. Isso reforça ainda mais o simbolismo por trás do seu título de As Mãos da Libertação.
Kuma libertou os dois portadores do D, figuras destinadas a mudar o mundo, Luffy e Barba Negra. Voltando a Shebeck, ele mencionou algo sobre o antigo rei do mundo, que seria Davy Jones, mas essa afirmação foi negada por Imu-sama. Segundo ele, nada disso realmente aconteceu, o que implica que Imu conhece Davy Jones pessoalmente. E de acordo com o SBS, Davy Jones foi amaldiçoado por um demônio e passou a viver nas profundezas do mar. Faz todo sentido imaginar que o demônio mencionado nessa lenda seja Imu-sama. Ou seja, em algum momento da história, Imu e Davy Jones se enfrentaram e Imu saiu vitorioso, condenando Davy Jones a viver para sempre no fundo do oceano como punição. Já sobre a pergunta de Shebeck sobre quem Imu teme mais, se Joy Boy ou Davy Jones, isso é um assunto tão grande que vale um vídeo separado só para explorar essa teoria. E no encerramento do capítulo, vemos Garp e Roger completamente surpresos com a transformação de Shebeck em demônio. Nesse momento, Shebeck usa o Voice of All Things, a voz de todas as coisas, para transmitir uma mensagem diretamente aos dois, pedindo que o matem. Essa ação mostra algo muito importante. Sim, Imu-sama conseguiu tomar o corpo de Shebeck, mas não conseguiu dominar sua vontade. E pelo olhar de espanto de Garp, percebemos que ele realmente consegue ouvir Shebeck através da voz de todas as coisas, o que significa que Garp também é capaz de escutar essa voz misteriosa, assim como Roger, Oden e Luffy. Com isso, o capítulo termina anunciando o início do grande confronto entre Garp, Roger e Shebeck, exatamente como Sengoku havia mencionado. Esse momento marca o começo do fim do incidente de God Valley e o encerramento da história de Rox de Shebeck. E é isso, pessoal, essa foi a análise completa do capítulo 1164 de One Piece. Se você curtiu o vídeo e gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever, falta bem pouquinho pra gente bater 5.000 tripulantes. E é isso, minha tripulação lendária! Se você ficou até aqui, saiba que faz parte da melhor tripulação dos mares de One Piece. De coração, obrigado a todo mundo que assistiu o último vídeo, deixou o like e ainda fortaleceu nos comentários. Vocês são um combustível que mantém esse navio navegando firme. Cada comentário de vocês é como um grito de guerra ecoando no novo mundo, e eu leio todos, hein? Então continua mandando teoria, opinião e aquelas ideias malucas, porque é com vocês que essa jornada fica épica. Nos vemos no próximo vídeo, meus nakamas. E lembra, enquanto existir um mar para explorar, a nossa aventura nunca acaba. Valeu e até a próxima!